O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, verso 7. Ministério Pão Vivo, mais um bocado de lições, de aprendizado na palavra profética. Continuamos falando sobre a profecia de Daniel. Aquela do capítulo 8, e é lógico que ela abrange todo o capítulo, mas estamos concentrando a nossa atenção nos versos 9 a 12, pois são nesses versos que estão os detalhes da profanação, do abominável da desolação, aquele vexame, aquela prova dolorosa que o povo de Israel passou em torno do ano 168 antes de Cristo. Acontecimento tão dramático que Jesus mencionou no seu sermão profético, Mateus 24, 15. E, conforme já aprendemos, Jesus, ao mencionar o acontecimento já passado, ele fez como que um alerta, quem lê, entenda. Então, vamos estudar, vamos procurar entender o que tem de lições para nós aqui com respeito ao fim. Conforme a profecia revela, cuja profecia Daniel, quando falou tudo isso, foi no ano 497 antes de Cristo. Ainda demorou 4 séculos para que a profecia se cumprisse. Mas não importa o tempo passado, mas tudo aconteceu conforme fora anunciado. A gente prova isso pela história. A história revela em detalhes o vexame que o povo de Deus passou. E nos assusta também que este acontecimento é um acontecimento paralelo. Este rei, chamado aqui Chifre Pequeno, Antíoco Epifânio IV, este rei é o antítipo do anticristo. Nós veremos provas disso em vídeos ainda posteriores. É bom lembrar, aprender, aliás, que, embora a nação de Israel fosse a nação escolhida, aliás, a única nação escolhida na terra como povo exclusivo de Deus. Por isso, lá no Salmo 37 está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que lhe escolheu por herança. Muitas pessoas mencionam esse verso como ele fosse dirigido
a todas as nações, até nações politeístas, nações que têm ídolos, adoram imagens de escultura, têm padroeiros e padroeiras, têm um santo para cada dia do ano, até nações, aliás, membros, pessoas dessas nações arrogam para si o direito sobre esse verso. Não. Aqui o salmista está se dirigindo somente a Israel. É uma palavra exclusiva. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que lhe escolheu por herança. Então, a nação, o povo escolhido por herança, que Deus escolheu por herança, é a nação de Israel. Não importa suas rebeldias, seus percalços, mas Deus os escolheu. Agora, temos que ver na história deste povo, que eles não foram tão santos assim. Eles não eram santinhos assim. Aliás, Deus até disse: não pensem que eu escolhi vocês porque vocês são melhores do que os outros povos. Deus estava como que dizendo: escolhi pela minha misericórdia, é porque em vocês eu quero mostrar que eu sou Deus único, que eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, nesse episódio da profanação do templo, que eles ficaram desolados, por isso, abominável da desolação, sabe, houve conspirações. Por um lado estava o inimigo, o adversário político com seus exércitos querendo invadir, mas, por outro lado, estavam dentro da própria nação de Israel, povo de Israel, povo chamado santo, mancomunando contra a própria nação, contra os próprios princípios que norteavam a vida religiosa, a vida espiritual, as ordenanças dadas por Deus. E foram esses traidores que o inimigo usou ali dentro do território para ajudar na invasão. Olha, o mesmo vai acontecer na grande tribulação. Lembrem que Jesus disse lá no sermão profético que muitos, olha que grave, muitos vão se odiar mutuamente e trair uns aos outros. Não pensem que os cristãos são o que dizem ser. Nome cristão não quer dizer muito, não. Muitos se apegam, se agarram nisso. Mas quando você lê a história, você vai ver as cruzadas, você vai ver os chamados cristãos envolvidos com Mussolini, envolvidos com Hitler, que matou
6 milhões de judeus. Você vai ver guerras religiosas. Cristãos derramaram sangue. Então, os cristãos não são tudo isso que se pensa. E na grande tribulação, no reinado do anticristo, imaginem, vai ter cada espécie de cristão. Jesus disse, muitos vão se escandalizar, se odiar uns aos outros, trair uns aos outros. E aquele verso que muita gente usa ele fora do contexto, Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus não estava dizendo da nossa época, não. Jesus estava dizendo daquela época. Olha, vai ser tão terrível o momento que cristão vai trair cristão. Um vai entregar o outro nas mãos do anticristo. Isso aconteceu na invasão feita por Antíoco Epifânio no ano 168. Vai acontecer também na grande tribulação. Estejamos prevenidos, prontos. Não com aquela missão, com aquela pregação, com aquela esperança acovardada, aliás, de que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Os pregadores, a maioria, dizem que não estarão, que a igreja, aliás, não estará. Mas a Bíblia diz que estará. Então é bom se prevenir, para não ser nem traído, nem traidor, mas estar preparados para aquele que o anjo Gabriel chamou, qualificou para Daniel. Tempo do fim, tempo determinado da ira. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém. Aleluia.